Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter. O Inter esperando mais de 37 milhões de reais que podem chegar a qualquer momento. Vamos falar também sobre a joia que está sendo observada pelo técnico Roger Machado e um reforço importante para a partida contra o Atlético na próxima quinta-feira. Você acompanha tudo isso depois que deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Vamos lá, sem mais demora, falar de Inter. Quero começar esse conteúdo falando sobre uma novidade no CT Parque Gigante. O técnico Roger Machado está observando o garoto Gabriel Vinícius, meia de 17 anos, jogador que está atuando no Sub-20, teve passagem também pelo Sub-17 do Internacional e vem se destacando bastante nas competições desta temporada. Garoto que foi chamado aí para complementar os treinamentos no CT Parque Gigante, o Inter que não conta, lembrando atualmente com o Gabriel Carvalho e com o Gustavo Prado, dois jogadores que estão na seleção Sub-20 do Brasil, entregues à seleção que faz amistosos no Egito. Os dois jogadores não estão, o Inter perdeu em tese 2 meias, o Roger foi lá na base e achou o Gabriel Vinícius, que está completando esses treinamentos, sendo observado de perto pela comissão técnica do profissional, jogador que, quem sabe, ao longo dessa temporada, ou quem sabe no ano que vem, possa ganhar mais oportunidades. É um garoto de muita qualidade e que vem chamando a atenção na base colorada, jogador que vale a pena ficar de olho para o futuro do Internacional. Outra questão importante, pessoal, do CT nos últimos dias é o retorno do Ricardo Matias. A gente já vinha falando aqui no canal sobre essa possibilidade e de fato ela se confirmou. Ricardo Matias treinou na quinta, na sexta e no sábado, normalmente com o grupo de jogadores. Está liberado pelo departamento médico e a tendência é que na próxima quinta-feira ele seja o titular do ataque colorado. O Inter que não sabe se contará com Valência, a novela continua, o técnico da seleção equatoriana disse que ele pode jogar na próxima semana, no dia 10, na terça, contra a seleção peruana, e o Inter aguarda esta situação. O certo é que o Inter não tem a informação concreta se o Valência terá condições de jogo na quinta-feira ou não. Se ele tiver, vai o Valência. Se não, Ricardo Matias será o titular, o Borré que está fora no departamento médico. Outro retorno importante para o jogo da próxima quinta-feira é o volante Ronaldo, porque ele é o novo titular do Internacional em tese. E porque, em tese, o Fernando está machucado, volta somente em novembro, no final do ano, 5 meses aproximadamente de recuperação, e o Inter tem apenas o Ronaldo, talvez o Luiz Otávio como opção, mas o Roger, a gente sabe, prefere o Ronaldo, já está mais acostumado com o Ronaldo fazer aquela função. O Roger pode ser ousado e colocar o Thiago Maia como camisa 5, o Bruno Henrique de 8 e manter o Alan Patrick? Pode, mas não é a tendência. O Inter vem sofrendo bastante defensivamente, o Ronaldo é um cara que pelo menos defensivamente tem entregado alguma qualidade. Claro que com a bola é um jogador que tem muita dificuldade, mas sem a bola é sim um reforço importante. Então, aposto no Ronaldo começando a partida como titular, Thiago Maia no banco de reservas, o que ressalta ainda mais a importância da janela do Internacional e da prioridade da contratação de um camisa 5. Já trouxe aqui no canal a informação de que o Inter vai focar todas as suas atenções na contratação de um novo Fernando. Não quer dizer que vai ser um jogador das mesmas características, da mesma qualidade, do mesmo quilate. Até porque a gente sabe que é muito difícil substituir o Fernando, principalmente ao longo da temporada, tendo que fazer até de certa forma com rapidez esse processo de contratação. Então, talvez não chegue um novo Fernando, mas tem que chegar um camisa 5 de qualidade e isso é o que a direção está tentando fazer agora no mercado. Descartem por hora o Kaique, jogador do Juventude. O Inter não vai fazer esse tipo de aposta para a substituição do Fernando. Apostem em nomes mais como o William Arão, jogadores que tenham já uma experiência, uma passagem
pelo futebol europeu. Não é o único que está na lista, tá? O William Arão é o único que eu sei que está nessa lista de possibilidades, mas outros jogadores também estão sendo observados. Até alguns me perguntaram ontem sobre o Vecino, que eu trouxe aqui no canal, que é um jogador observado pelo Inter. O Vecino é mais camisa 8, mais camisa, talvez até camisa 10, um jogador mais avançado que joga numa linha mais à frente. Não é exatamente o jogador que o Inter procura, mas está na lista também de monitoramento. Ai, 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 Johnny, não me complica, Johnny, porque no fim de semana agora, no sábado, o Johnny teve uma falha muito grave contra a seleção da Tunísia, se eu não me engano, no amistoso da seleção dos Estados Unidos. Ele foi sair jogando, acabou errando e deu o gol praticamente para a Tunísia de presente. E claro que o Johnny, ele tá nos holofotes, né? Ele tá sendo negociado nesse momento com o Atlético de Madrid. O Tottenham também está na disputa, mas o Atlético é o time que tem mais condições. E eu trago aqui, reforço essa informação, pessoal, porque ela é muito importante. Até tinha trazido alguns números e confesso que não tinha me atentado ainda a mais um detalhe. Vamos lá. O Inter vai ganhar pela venda do Johnny, eu não vou explicar aqui o processo de novo, mas o Inter tem 20% de uma mais-valia da próxima transferência do Johnny. Da diferença entre o que o Inter vendeu e o que o Betis vai vender, o Inter tem 20%. E esse valor, ele está girando atualmente pela proposta que foi colocada pelo Atlético de 30 milhões de euros, está girando ali em 29 milhões de reais. É o que o Inter vai faturar por esta venda ao Atlético de Madrid. Mas tem um adendo, uma questão importante e que eu me atentei somente após a gravação do vídeo que eu trouxe, se eu não me engano, no início dessa semana. O Inter ainda tem mais a receber pelo Johnny pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, que premia os clubes que formam os jogadores com um percentual da transferência. Esse mecanismo ele vai, se eu não me engano, dos 12 anos até os 23. O Johnny permaneceu no Inter dos 13 aos 22, ou seja, ele pegou quase todo o período. Pegou um ano ali no começo que ele não estava e um ano no final. Ou seja, o Inter tem quase a totalidade desse mecanismo, que é no total de 5%. Eu estimo, eu não sei exatamente qual é o cálculo, tentei ali até pesquisar, mas fiquei com algumas dúvidas sobre como fazer esse cálculo, mas eu estimo ali que o Inter tem em torno de 4,5% do mecanismo de solidariedade. Ou seja, além dos 29 milhões de reais, o Inter vai ganhar mais 8, 9 milhões de reais em cima do mecanismo de solidariedade. Ou seja, a negociação total para o Inter ela vai girar em torno aí de 37, 38 milhões de reais. É um valor muito interessante. O Inter que colocou a sua meta orçamentária de vendas na casa dos 150 milhões de reais, que é um valor alto. O Gabriel Carvalho ainda foi lançado no ano passado a sua venda, então não conta para esse orçamento. Então o Inter tem que começar a vender. E o Johnny é um impulso já nesse orçamento para que fechem as contas aí do Inter no final desse ano. O Inter, além, claro, do Johnny, vai ter que vender outros jogadores, Vitão, Wesley, Prado, o próprio Vitor Gabriel, jogadores que estão aí sondados no mercado. Mas é muito importante essa venda do Johnny. Espero que esse erro aí nos amistosos da seleção dos Estados Unidos não atentem e não prejudiquem esse negócio que está muito bem encaminhado. Tá certo, pessoal? Volto ainda hoje pra gente falar de Inter. Domingão, o Inter de folga, volta a treinar amanhã na segunda-feira no CT Parque Gigante. Valeu? Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Valeu e até mais!